Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Canto Lima, eu sou advogada, especialista em direito digital, privacidade e proteção de dados. Atualmente estou como presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de Pernambuco e tenho o prazer de ser cofundadora da plataforma Cadê Meu Dado? Iniciando aqui com vocês diversos eventos que nós vamos ter, convidados e palestrantes para falar conosco sobre o tema. Nós vamos iniciar com ninguém menos do que Fabrício da Mota Alves, né? Fabrício, todo mundo que atua com proteção de dados com certeza conhece. Fabrício ele é representante do Senado no Conselho da NPD, profissional Data Protection Officer, consultor da Comissão Europeia, advogado e coautor de diversos livros e, obviamente, eu já deixei em diversas oportunidades claro que sou fã de Fabrício, estou muito feliz que ele esteja aqui com a gente, participando desse momento tão importante. E eu quero passar para a Mila se apresentar também, depois a gente começa, né, o bate-papo aqui com o Fabrício. Olá, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esse é o primeiro vídeo que vai ser lançado no Cadê Meu Dado, no nosso projeto. E aí, claro, né, vamos falar muito de privacidade, proteção de dados. Bom, e para quem não me conhece, eu me chamo Mila Cerqueira, também sou advogada, especialista em direito digital, proteção de dados. Sou professora PUC e também professora da Escola da Magistratura, nos temas de tecnologia e startups e proteção de dados. Bom, então somos todos apaixonados pelo tema. E a Ana falou mais um ponto em comum. Também sou muito fã do Fabrício, também estou muito feliz que você está aqui conosco hoje. Fabrício, seja bem-vindo. E façamos que começamos a nossa entrevista. Que belo começo. Obrigada. Começamos com o pé direito, né? Então, vamos para a primeira pergunta, né? Fabrício, como você percebe o avanço no Brasil do tema privacidade e proteção de dados? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Quando a Ana me comentou do projeto e me fez o convite, eu aceitei sem nenhum tipo de reflexão mais detida, não precisava. Os projetos em que a Ana se envolve são todos projetos excelentes, então mais esse aqui que eu tenho muita honra de participar, de contribuir. Em relação a essa pergunta, Ana, eu acho que assim eu acompanhei o processo desde o início, né? Então eu tenho talvez uma posição privilegiada de ser uma testemunha viva, ocular, de toda a construção desse novo ambiente, né, que é o ambiente regulatório em proteção de dados. E durante toda a tramitação, e agora com a entrada em vigor da lei, e antes disso, no período de vacatio legis, né, de vacância, em que ela foi aprovada e ela ficou esperando o momento certo para entrar em vigor, boa parte do que acontece hoje, a gente até, por conta da nossa experiência, conseguia antever, né? Ou seja, existe sempre uma dificuldade de absorção da sociedade de temas muito complexos, sobretudo quando não há devida divulgação e o debate público não é tão intenso a ponto de trazer familiaridade, né? Eu já participei de outros projetos relevantes na sociedade, talvez um deles que todos conhecemos é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha passou por um processo de debate público muito intenso e era um assunto muito caro, ali a questão da violência, da integridade da mulher, da saúde física, psicológica, de toda a sua experiência como indivíduo, como ser humano. Estamos falando de direitos humanos também. E isso não aconteceu na LGPD. Temos, claro, um debate público em termos de tramitação, de congresso, mas o problema é que a proteção de dados ela sempre foi relegada a nichos acadêmicos, setores muito específicos da sociedade e as grandes empresas que já estavam atuando nesse mercado lá fora. Então, empresas multinacionais, por exemplo, que já lidavam com regulamentos de proteção de dados desde a década de 70, de 80, elas não tiveram nenhuma dificuldade em participar do debate, em compreender o seu impacto para o seu próprio negócio e na sociedade. Mas o restante do país, que somos empresas nascidas e criadas no ambiente brasileiro, e a sociedade, a nossa sociedade brasileira, nós não tivemos essa experiência e isso trouxe algum obstáculo que ainda hoje a gente percebe. Nós que somos profissionais de privacidade, a gente percebe a dificuldade de gerar um convencimento para empresários, até mesmo para representantes, diretores de instituições que não são empresárias, né, são empresariais, como, por exemplo, associações e outras entidades dessa natureza. Então, essa dificuldade ela é natural, mas ela se vence com persistência
e com credibilidade institucional. E por que eu falo em credibilidade institucional? E agora respondendo mais claramente a pergunta que a Ana fez. Para mim, todo o sucesso da LGPD e do ordenamento, do sistema brasileiro de proteção de dados, está na efetividade da atuação do órgão regulador e de fiscalização. Não tenho dúvida nenhuma de que tudo depende de como a ANPD vai atuar, do grau de relevância que ela vai conferir e cobrar da sociedade. Claro que nós precisamos e pedimos também que houvesse uma atuação sempre muito educacional, sobretudo porque é um assunto muito novo e, como eu disse, nós não estávamos acostumados, de fato, o brasileiro não vivia essa realidade. Até pouco tempo atrás, aliás, até hoje, se você quiser, você vai comprar ali uma base de dados em qualquer mercado, em qualquer ambiente. Hoje você compra. As pessoas não têm essa visão de preocupação, de zelo e de responsabilidade sobre a proteção de dados. Isso é com o tempo. Então, o órgão de fiscalização ele tem esse papel, o papel de trazer seriedade, trazer credibilidade e fazer as pessoas compreenderem que não é só uma lei, que é, além de uma lei, ela é uma regulação que estará sujeita a uma fiscalização administrativa. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, esse final de semana, eu não sei em que momento a gente vai transmitir esse vídeo, então, recentemente, eu gravei um curso em que eu falava somente sobre o direito regulatório sancionador da ANPD. E nessa conversa com os alunos, nesse diálogo com os alunos, eu coloquei ali a importância desse papel de fiscalização. Hoje, qualquer empresa respeita o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Qualquer empresa respeita. Porque ela sabe que existe resposta, ela sabe que existe retorno, fiscalização e que o próprio consumidor tem a quem recorrer. Isso não há no Marco Civil da Internet, por exemplo. Nós temos um marco que regula o uso da internet no Brasil, que é o Marco Civil da Internet. E não existe uma autoridade central, uma autoridade que exerça esse poder fiscalizatório no âmbito do Marco Civil. Então, o que as pessoas fazem? O cidadão que se sente lesado quando ele usa a internet? Ele vai ao PROCON, porque na ausência de uma outra autoridade, ele vai ao PROCON, vai ao Ministério Público ou vai à Justiça. Com o ambiente regulatório da proteção de dados, não vai ser assim. Você vai ter também, no âmbito da relação de consumo, você vai ter o PROCON, todo o sistema do consumidor, de defesa do consumidor, vai estar à disposição do consumidor. No âmbito trabalhista, você vai ter os órgãos, sindicatos, você vai ter as associações de trabalhadores e você vai ter o Ministério Público. Então, vai haver. Só que também haverá uma instância adicional, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eu tenho muita convicção, e eu vejo isso na minha lida diária, na minha atuação profissional. As empresas já começaram a receber notificações da ANPD, isso desde o ano passado. Agora, com o início do ciclo de monitoramento, que é efetivamente a fiscalização que a ANPD vai promover, está mais intenso isso. Então, a própria ANPD já está recebendo reclamações de titulares e já está encaminhando essas reclamações e questionando os controladores de dados pessoais. Isso tudo traz a credibilidade de eficácia desse sistema. Então, para o ano 2022, a minha previsão é de muita intensidade nessa relação com o titular, ou seja, muitos atritos e muita intensidade de reação, sobretudo em função do que a ANPD vem fazendo, e também a necessidade e a possibilidade de maior maturidade. As empresas vão começar a serem cobradas. Isso começou de forma um pouco tímida. Uma grande empresa tem um cliente, que é uma outra pessoa jurídica, e para que esse cliente seja contratado por ela, ou para fornecedores que provejam serviços e produtos a ela, passaram a cobrar, então, a conformidade. Isso começou tímido, mas agora está se intensificando. Cada vez mais, uma das atuações mais contundentes aqui da nossa vida profissional é a de realizar auditorias de conformidade em fornecedores. Então, esse tipo de situação gera uma credibilidade de mercado, do mercado regulatório, né? Do mercado regulado. Eu acredito que a gente vai ter aí um ano marcante nesse sentido.
e um ano de muito trabalho e muita atuação. Eu vejo também que isso não vai impedir a atuação de outros órgãos de controle, mas isso não é um problema, porque tudo isso converge para a seriedade e a credibilidade sobre a qual a gente está falando. Enfim, eu acho que vai ser tudo muito bem feito agora em 2022. É bem bacana, Fabrício, que você tocou, porque de fato a gente vai construir muito mais essa maturidade, né? Essa maturidade regulatória. Esse enforcement, que já é muito comum em outros países, no assunto de privacidade, de proteção de dados, não só, né, nos Estados Unidos, mas a gente sabe na Europa e alguns outros, a gente está, de fato, ainda nesse início aqui no Brasil. Então, de fato, é um belo desafio, mas, ao mesmo tempo, um foco muito interessante para o ano de 2022. É muito bacana essas suas previsões aqui, essa tendência. Mas, sobretudo, como que está sendo a sua experiência enquanto membro no Conselho? Quais foram as suas participações, né? E a sua expectativa também nessa atuação? Vamos lá. Em relação ao Conselho, talvez as novidades não sejam tão boas como eu gostaria de compartilhar, porque, infelizmente, o Conselho não tem atuado. A gente tem a formação do Conselho, tomamos posse, né, os 43 membros, né, 23 titulares e 23 suplentes. Fizemos uma apenas reunião no ano passado e não temos mais nenhuma outra reunião prevista ainda para este ano. O Conselho ele tem reuniões bastante esporádicas, são 3 reuniões ao longo do ano, previstas no decreto de implementação. Isso já dificulta o funcionamento do Conselho. Então, a gente está lutando hoje, eu e a parte dos conselheiros, para que haja, pelo menos, convocações de reuniões extraordinárias. Enfim, o Conselho tem muito a contribuir, né? Eu sempre falei, e agora, vendo ele formado, eu continuo sustentando isso. O Conselho é mão de obra hiperqualificada e gratuita à disposição da autoridade. Então, ele deve ser explorado, até porque é muito provável que o próprio Conselho reúna profissionais até mais qualificados que os próprios diretores. Isso é algo muito fácil de se perceber, basta você pegar os nomes. Estou falando aqui de Laura Scherk, estou falando de Danilo Doneda, que são pessoas que criaram o sistema de proteção de dados. Bruno Bioni, então tem muitos nomes fortes que historicamente têm relação com a proteção de dados e que têm mais bagagem do que os próprios diretores na matéria. Então, é uma mão de obra magnífica, muito bem colocada dentro da composição do Conselho, mas que ainda não foi explorada. Então, estamos no momento de sentir o funcionamento e, claro, havendo dificuldade, haverá reação, né? Porque os conselheiros, boa parte de nós queremos que o Conselho funcione, até para dar a contribuição que ele precisa, né? Talvez entre as poucas atribuições sobre o Conselho que estão previstas ali na LGPD, está aquela que eu acho a mais relevante, que é disseminar a cultura de proteção de dados. Essa é uma atribuição do Conselho, que é órgão da NPD. Então, no mínimo, o Conselho já poderia estar fazendo isso, já desde sempre. Já fazemos isso. Eu estou aqui como indivíduo, né? Não como conselheiro, eu estou aqui como indivíduo, e eu faço exatamente isso desde o início. Uma das coisas que eu mais faço é participar de eventos gratuitamente, não cobro nada por isso. Então, já faço isso normalmente, tenho aqui minhas redes sociais, meu Instagram, meu LinkedIn, Twitter, o que nós já fazemos voluntariamente. Agora, canalizado para uma premissa institucional, seria muito mais eficiente e teria melhores resultados. Então, infelizmente, não há muito que eu possa falar sobre o que foi feito, mas há o que a gente possa falar sobre o potencial a ser feito aí no futuro. A gente espera realmente que o Conselho funcione bem para que represente, de fato, o interesse da sociedade, que essa é a grande dificuldade. A NPD, ela como órgão regulador, ela tem um certo engessamento institucional, porque os diretores estão vivendo uma realidade do lado de lá do balcão. Os conselheiros trazemos o outro lado do balcão, o lado de quem está ali sujando a mão. Nós estamos ali ou diretamente, muitos de nós somos, inclusive, parte de controladores, ou indiretamente, provendo serviços profissionais para o mercado. Então, nós estamos em contato permanente com a sociedade. E era interessante que isso fosse explorado de forma mais eficiente. Vamos ver, vamos aguardar para ver o que acontece. Excelente pontuação, Sim, Fabrício. Inclusive... Desculpa, Ana. Inclusive, isso que você falou é extremamente relevante, porque realmente
tem um conselho com muita gente boa, muitos profissionais relevantes do mercado, e ele deveria ser realmente melhor aproveitado. Eu ainda não entendi por que já não começou, realmente começar a girar o conselho, girar a máquina, né, como a gente costuma dizer. Então, realmente, eu acho que é extremamente relevante a sua pontuação e eu concordo integralmente com o que você acabou de falar, e especialmente porque vocês têm exatamente a experiência de quem está na prática vendo quais são as dores, né, quais são as necessidades, o que é que está realmente ali no calo, né, e aí é muito mais fácil, eu acredito, a gente dar respaldo para a própria autoridade, olhando por esse ângulo, né? Então, eu acho que é muito importante. Você quer contar alguma coisa, Mila? Quero sim. Porque o que o Fabrício colocou, de fato é de extrema relevância, me leva para a seguinte questão. Você falou do papel da disseminação, né, Fabrício, da cultura, que é um dos fatores mais importantes, de fato, do conselho. E, assim, vamos considerar aqui um termômetro de 0 a 10, quanto que você considera que a população está preparada, que conhece do assunto, que conhece dos seus direitos? Porque, como você bem colocou na primeira resposta, muito claro que todo mundo conhece o direito do consumidor, né? E vai, portanto, buscar esses órgãos de proteção. Mas e quanto aos órgãos que, de fato, são responsáveis pela proteção e, no caso, mais específicos no assunto da privacidade, né? Então, esse paralelo, essa construção do ecossistema, como que você enxerga a preparação do povo? Porque, por exemplo, na Europa, a gente sabe que cada cidadão conhece muito bem os seus direitos. Eu estou trazendo um exemplo de uma sociedade que já vive isso há mais tempo, né, que já tiveram outras regulamentações bem antes até mesmo da GDPR. E aqui no Brasil, como que você enxerga isso? Olha, é uma questão excelente você trazer esse ponto, porque eu falo isso, já tenho falado já há um bom tempo, então sempre vou continuar com essa minha linha de discurso. Não haverá proteção de dados no Brasil enquanto não houver adesão em nível de política governamental. Não há política governamental de proteção de dados. O que existe é uma lei com órgão regulador, com órgãos públicos preocupados com o assunto. Mas não há uma política de governo em relação a esse assunto. Isso dificulta muito o processo de maturidade social sobre o tema, porque talvez o lado mais efetivo de uma política de governo sobre um certo assunto, sobre qualquer assunto, seria a comunicação social, que se promoveria através dele. Não há, hoje, no Brasil, uma política de comunicação do governo. Olha, de vez em quando alguém toca no assunto na Voz do Brasil, que já quase ninguém ouve, né? Mas, enfim, para não dizer que não tem nada, a Voz do Brasil soltou aí um tempo atrás uma noticiazinha sobre a LGPD, volta e meia ela solta, vai ter agora uma entrevista, se eu não me engano, sexta-feira até, no Dia da Privacidade, vai ter uma entrevista com o presidente da NPD, mas é isso. Você não vê campanhas públicas de governo, tá? Do governo federal, sobre o assunto. Teve uma campanha que foi iniciada que foi deflagrada pelo Ministério da Justiça há algum tempo, mas eu não senti impacto nessa campanha, não vi ninguém comentar nada sobre ela, enfim. Eu acho que não há campanhas assim realmente efetivas. Isso tudo faz parte dessa ausência dessa política governamental de proteção de dados, né? A própria LGPD prevê a criação de uma política nacional de proteção de dados. Está lá, é uma das atribuições, inclusive, do Conselho, é promover estudos e diretrizes para a formatação dessa política nacional de proteção de dados. E nada disso foi feito ainda. Então, olha, Mila, eu tenho muita convicção de que enquanto não houver isso, nós não vamos poder falar em maturidade, porque eu, você, a Ana, a gente vive numa bolha. Gente, é uma bolha tão pequenininha. Ela é tão minúscula perto desse país, que, assim, sei lá, a gente não consegue nem conversar com parentes nossos. Eu sou casada, não adianta eu falar com a minha mulher que ela vai entender de privacidade, ela não vai entender de proteção de dados. E é um exemplo aqui, do lado, que é onde eu moro. Imagina outros ambientes mais complexos e até mesmo, de novo, trazendo um pouco da realidade profissional, se você para observar o que a sociedade demanda em serviço de privacidade, ainda é muito pouco. Muito pouco. Os profissionais, existem
muitos profissionais do mercado, mas existem muito mais oportunidades que deveriam ser exploradas, porque há muitos controladores e operadores de dados pessoais na sociedade. E você vê ainda a dificuldade de você promover a comercialização desse serviço, seja por uma questão de falta de consciência do setor empresarial, seja por uma questão de distorção de mitos que são criados. Então, por exemplo, de vez em quando me bate alguém aqui pedindo proposta para eu fazer uma política. Eu falei, tá, mas é só isso que você quer? Você quer um documento ou você quer algo mais? Você quer que eu institua os controles, os princípios, os valores e verifique a implementação disso na sua empresa? Não, eu só quero que o senhor faça uma política de privacidade para eu colocar no meu site. Eu falei, tá bom, não tem a menor condição de eu fazer isso. Então, assim, é isso. O mercado está nesse nível de maturidade, assim, ainda não sabe. E, de novo, veja que eu acabei de falar alguma coisa que decorre do quê? Da falta de conhecimento, que poderia ser suprida com a comunicação social. Então, a comunicação ela é fundamental. Eu acho, inclusive, que a comunicação da NPD é muito fraca. Eu sei que é assim, porque eles reconhecem que não tem ninguém dedicado a esse assunto lá. E deveria ter, porque é um assunto novo. Então, talvez nessa dificuldade orçamentária, quando houver condições, uma das prioridades deveria ser colocar alguém ali que promova uma comunicação social realmente eficiente para a NPD ter frutos. Mesmo com todas as dificuldades, ela tem alguma repercussão, pelo menos em mídia social. Você vê que qualquer coisa que ela publica tem lá milhares de curtidas, tem um impacto grande. Você vê, isso com esforço mínimo. Agora, imagina se houvesse uma campanha, um projeto de comunicação efetivo. Seria surpreendente o resultado. Mas, enfim, acho que nesse sentido falta um pouco dessa visão de governo sobre o tema de privacidade, que a gente não vê ainda no Brasil. Isso aí. Inclusive, você falou disso, eu vim aqui dar uma olhada na página da NPD, do Instagram, nós temos 13.100 seguidores. Né? Então, isso demonstra um interesse, né, das pessoas pelo tema, muito embora nem todos que estejam aqui seguindo sejam profissionais da área. Então, você percebe que existe interesse por mais informações, por mais notícias. Né? Realmente é uma coisa que deveria ser melhor explorada pela NPD. E em relação para a gente finalizar, né, nosso bate-papo, que a ideia é a gente fazer 30 minutos aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo, Fabrício, quais seriam os desafios e as tendências que você percebe? Os desafios você já falou um pouco, né? Então, eu acredito que vamos abordar mais as tendências. Quais seriam as tendências que você vê para 2022? A primeira delas, para mim, a mais relevante, é sobre segurança da informação. Eu acho que nós teremos muitas discussões envolvendo a parte de segurança da informação, por uma razão até peculiar, não só pela necessidade, responsabilidade, etc., etc., mas até mesmo pela quantidade de golpes e práticas criminosas que vão decorrer da falta de conformidade em parâmetros de segurança e tecnologia da informação. A gente tem visto muitas empresas estão notificando, porque começou, é obrigatório, quando há risco de dano ao titular, você comunicar um incidente de segurança, né? ou ao titular e a NPD, ou ao mercado, dependendo da natureza da empresa, da sua empresa, uma comunicação relevante ao mercado. Então, isso tem sido cada vez mais recorrente porque decorre de uma obrigação de lei, né? E essa autoexposição, ela também despertou interesses criminosos, né? Ou seja, tem muitos agentes criminosos que estão de olho nas empresas para descobrir vulnerabilidades e extorquir essas empresas. Isso está acontecendo com muita frequência, muita frequência. Então, eu acho que a grande questão da privacidade neste ano será relacionada ao nível de segurança que as empresas vão adotar entre os seus parâmetros. Porque como a NPD já começou a fiscalizar e ela tem de responder, tem de dar uma resposta à sociedade, com certeza haverá também maiores cobranças em relação aos níveis de segurança dos agentes de tratamento. Então, essa é uma tendência que eu acho que se alguém tivesse que apostar, porque hoje em dia, eu até já brinco, desde a aprovação da LGPD, surgiram especialistas em proteção de dados. E sempre houve críticas, né? Muita gente criticando, porque não existe especialista.
E, de fato, hoje, vendo o nível de rapidez da evolução desse cenário, desse mercado, você falar que é especialista em produção de dados é até uma bobagem, porque você já tem nichos dentro da proteção de dados de atuação realmente especializada. Uma delas é essa que eu acabei de falar, de gestão de crise, avaliação de risco por decorrência de incidentes de segurança, ou mesmo a própria contenção desse cenário de incidente. Então, esse é um nicho. Então, se alguém quiser se especializar, vai atrás disso, que é algo que vai certamente ter bons resultados. E o segundo, que é uma tendência que eu acho que vai também pegar muito em termos de apelo e um nicho de atuação para quem quiser, transferência internacional. Porque já houve declarações da própria diretoria de que este ano vão focar nisso. Na agenda regulatória, o planejamento estratégico tem lá a previsão de cuidar desse assunto até o final deste ano. Então, na verdade, até o primeiro semestre, até o final do primeiro semestre. Então, eu apostaria também que a proteção de dados no que diz respeito à transferência internacional e no que diz respeito à segurança da informação, incidentes de segurança, seriam duas apostas certas aí para quem quiser investir. Eu acho que bons resultados vão decorrer. Eu mesmo estou procurando atuar e me especializar mais nesse tipo de ação, porque os clientes demandam e a gente tem que dar o retorno. Então, além da experiência, eu também estou me capacitando para atuar nesses ambientes, porque eu acho que eles serão um apelo muito interessante. Então, fica aí, fica a dica também. Muito bom, muito boa dica aí para o pessoal que estiver assistindo e for profissional da área. Vamos fazer a perguntinha final aqui, Fabrício. E a minha dúvida é a seguinte: também vamos considerar que uma das tendências, e essa quem está falando sou eu, como cofundadora do Cadê Meu Dado, também seja divulgar mais esse assunto, conscientizar mais pessoas, né? E claro, a gente espera que o conselho e a autoridade assumam de vez esse papel, mas sem dúvida iniciativas no setor privado também ajudam, né? E como que você enxerga um projeto como Cadê Meu Dado, que tem a possibilidade de ranquear não só questões negativas de empresas, mas também atitudes positivas, que também tem a barra de elogio. É uma plataforma que é possível verificar se o e-mail já foi vazado, onde foi vazado, ou seja, traz informação, gera curiosidade, né? É uma plataforma que também traz um espaço para artigos e notícias. Como que você enxerga? Você já viu antecipadamente essa plataforma que a gente vai lançar no Dia da Privacidade, de maneira oficial, e queria ouvir de você um pouco sobre como você considera a importância dessas iniciativas. Eu achei fantástica a ideia. Na verdade, eu até pensei que isso fosse surgir mais cedo na sociedade, porque a gente já vê iniciativas semelhantes a essas, que gerenciam informações relacionadas ao manejo dos dados pessoais lá fora. Tem bons aplicativos que resolvem isso, que conseguem dar esse retorno. Mas não vi nada no Brasil. Eu vi algumas pessoas conversando. Então, quando a Ana me mostrou o projeto, eu falei, cara, que legal. Então, de parabéns. Eu acho que a gente precisa, sim, desse tipo de visão, de propositura, de uma espécie de autorregulação do próprio mercado, no que diz respeito à reputação. A gente vive uma economia que ela recebe vários nomes, depende da abordagem. Então, economia compartilhada, economia da confiança, economia da reputação. Então, hoje, tudo é baseado nessa credibilidade que é ranqueada, que é avaliada pela própria sociedade. Então, a gente sabe que tem serviços que fazem isso maravilhosamente bem. O Reclame Aqui é um deles, talvez seja o mais relevante. Ele é uma iniciativa privada que tem mais relevância que a própria iniciativa do governo. Então, veja que as pessoas preferem ver, sentem mais segurança em ver a reputação que é gerada de forma coletiva no Reclame Aqui do que nos rankings que o Procon publica ou na sua plataforma consumidor.gov.br. Então, assim, eu sou um fã de iniciativas privadas. Eu acho que elas têm tudo para dar certo, muito melhor do que qualquer iniciativa de governo. Então, e relacionado a dados pessoais, mais ainda. Acho que vem em boa hora, vem no momento certo da maturidade de mercado. Eu acho que vocês estão de parabéns pela visão, pela sagacidade do projeto e realmente reunindo, além disso, também informações úteis no sentido do contexto da cultura de proteção de dados. Você só tem a ganhar e a sociedade também. Então, quanto mais
iniciativas dessa, melhor. A gente sabe que a de vocês talvez seja pioneira, né, no mercado, mas vão inspirar a concorrência, e a concorrência é sempre bom para todos. Mas é isso, já vindo e já mostrando a proposta, já está de excelente tamanho, e eu parabenizo mesmo o que vocês estão fazendo. Muito obrigada, Fabrício. Foi um prazer e uma honra, né, estar com você aqui, abrindo, né, a nossa semana da privacidade e proteção de dados. Então, não à toa, você foi o primeiro, né, realmente gostamos muito do seu trabalho, de você enquanto profissional, de tudo que você compartilha, né, costumo sempre seguir, conversar, de vez em quando a gente debate, de vez em quando a gente diverge, de vez em quando a gente, né, então faz parte, eu acho muito legal, e realmente eu acredito que esse vídeo vai trazer uma qualidade boa de informação das pessoas que estão assistindo ou vão assistir. Então, fica aqui o nosso muito obrigada em nome de todos da Academia Dados, somos 6, né? E só a título de curiosidade, esse projeto demorou 1 ano, mais ou menos, para sair do papel, para desenvolver a API, não foi nada rápido, a gente achou a princípio, né, a ilusão das nossas ideias, que conseguiríamos, após a sanção, né, ser aprovada, mas ficou longe disso, né? Mas também eu acho que foi um momento oportuno, como você colocou, né, um momento de maturidade um pouco mais avançada, e também em virtude da data especial, né? Então, eu acho que casou tudo, convergiu bacana, e estou muito feliz que você está aqui com a gente. Espero que você participe, né, da nossa plataforma, mande artigos, participe ativamente, porque, com certeza, a sua participação vai deixar muito mais relevante a plataforma. Então, é isso. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Mila, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecimentos a todos, tá? O Fabrício, principalmente, a você, Ana, minha cara, que estava na batalha há 1 ano, né? Junto para a gente finalmente lançar essa plataforma, essa interface, essa ferramenta, né? Para cada indivíduo, que a gente espalha aí para esse Brasilzão. Bom, gente, obrigada. Só agradecimentos. Então é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, viu? Sucesso. Obrigada. Obrigada, Fabrício.